Eu tenho dito por aí que a minha inserção na literatura, eu não me considero um literato, né? Eu digo que eu uso a escrita como arma de combate, né? Então, na minha história, a escrita e a palavra, de um modo geral, como arma de combate. Então, por exemplo, fui professor há muito tempo, né? E aí era uma forma de combater a ignorância, combater o preconceito, combater a ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Usei muito a minha escrita, coloquei a minha pena, a minha caneta a serviço dos movimentos sociais, movimento sindical, movimento político partidário, até movimento popular. Eu escrevi muita coisa, desde estatuto de sociedade amigo de bairros até pauta de reivindicações de sindicato de trabalhadores, programa de chapa para eleições sindicais, programa de governo para o partido que eu militei, né? No caso o Partido dos Trabalhadores e tal. Então eu sempre usei, eu digo que a palavra como arma de combate, né? Então nesse sentido, o combate não significa só luta no sentido política, social, né? Combate no sentido amplo, né? E depois da minha aposentadoria, que eu passei a escrever e a publicar em meu nome, né? Publiquei um livro em 2007, o Conto de Vista, Histórias no Brasil, que elegeu Lula, que é um livro de contos e crônicas variadas sobre o Brasil do meu tempo, né? Basicamente dos últimos 50 anos. Eu escrevi isso, o Conto de Vista eu tinha escrito em 2005, publiquei em 2007. Em 2009 eu escrevi o Iena, Minha Revolta Não Se Vende, que é a história, que é uma biografia, né, que nós publicamos agora em abril, né? E agora a história do seu Zé Pedro, o Eu Tenho Meu Sonho, a sabedoria e os causos do seu Zé Pedro, mestre da quilombola da Casa de Farinha de Ubatuba, né, esse sobrenome comprido, né? Eu escrevi rapidamente nesse início de ano. Estava cuidando da publicação do livro do Iena, escrevi entre janeiro e abril, mais ou menos, eu escrevi a história do seu Zé Pedro. Todos eles estão mais ou menos inseridos nessa perspectiva minha de colocar a palavra como arma de combate. É mais um Iena visível para quem a gente, né, do Brasil de Baixo, como eu escrevi, como saiu publicado na orelha do Conto de Vista, mais um invisível que eu uso a palavra para dar visibilidade para ele, né? Não sou o único, felizmente, né? Acho que tem, como a história do Iena também, não fui o único a dar visibilidade para esse tipo de questão social, mas é mais uma obra minha nesse sentido. Da mesma forma como ainda tenho inédito um romance, que apesar de ser ficção, chama Tecendo o Amanhã, é assim, um pouco a partir da realidade dos de baixo, vamos dizer assim, dos não, da parcela da população que não costumam virar literatura no mundo moderno, né? Então, no caso do seu Zé Pedro, como é que veio para mim essa história? Eu tenho uma velha ligação, eu sou um andante no Brasil, apesar de sempre tive que trabalhar para ganhar vida, para criar as filhas, etc., né? Eu sempre que pude rodei esse Brasil. Quando eu me formei em 1974, como eu tirei diploma de ciência, né? Formei em sociólogo, terminei o curso de ciências sociais. Eu frequento muito o litoral norte de Ubatuba. Eu gosto demais, é o meu cantinho de mar preferido, a minha região de praia que eu acho mais bonita e mais interessante das muitas belíssimos cantinhos e belíssimas praias que o Brasil tem. É a região que eu me encantei e que eu criei um laço muito forte, especialmente com a comunidade, que hoje é uma comunidade quilombola, do Camburi, que é a última praia do litoral norte de Ubatuba, que é a divisa com Paraty. Então, eu tive uma convivência que me permitiu ter um bom conhecimento, não só da região, mas como da realidade da região. Depois para cá, que nós começamos mais sistematicamente a frequentar a Casa de Farinha.
E foi nesse período, né, que eu fiz amizade com o seu Zé Pedro. E aí eu descobri que ele era um grande contador de causos, no sentido tradicional da palavra, né? Causos de assombração. A gente vai conversar, vem, de vez em quando ele trazia um caos, né? Trazia um caos redondinho, muito bem contado tal, e me mostrava, conversava sobre aquele caos tal. Aí um dia eu falei para ele, seu Zé, por que a gente não publica esses seus causos? Por que a gente não faz uma cartilinha, um caderninho, né, com da comunidade? Ele gostou muito da ideia dele aparecer contando os seus causos, né? Aí eu falei para ele, ó, eu não sei a força que nós vamos ter para publicar esse livro. Então a gente faz uma cartilinha. Quando nós vamos sentar mais mesmo, detidamente, mais profissionalmente para fazer a história, para contar, para fazer isso, o que eu percebi? Que o seu Zé Pedro, na verdade, ele não é um senhor idoso que mora lá na casa de farinha há mais de 50 anos e que então ali é o quintal da casa dele, né? Então até a capa do livro nós chamamos de, a capa e a primeira página são fotos, né? Nós colocamos assim, o seu Zé Pedro no quintal dele, a primeira página é essa daqui, né? No quintal dele, porque na verdade é o quintal dele, ele mora ali, né? E ele sai para o terreiro ali, então inclusive na foto da primeira página nós colocamos galinha, bananeira, ali é o quintal do seu Zé Pedro, então tem água corrente e tal, né? Então ali ele, a família dele, mais algumas famílias, ele com a dona Maria Nadir mora ali, e a família dele, várias famílias, outras famílias também moram, né? Então o que eu descobri quando eu fui conversar com o seu Zé Pedro, para contar para ele nessa história, ele tem todo um sistema, ele tem um sistema de vida, né, que eu chamei de sabedoria, que é sustentado nessas histórias, né? Então foi isso que eu fiz, né? Com muita facilidade, porque ele foi me contando, nós fomos organizando, né? Eu fui fazendo algumas perguntas, né? Chama o leitor a fazer essa reflexão, que é o seguinte: dizem que o mundo velho está perdido, né? Se o mundo velho está perdido, porque será que não é hora da gente então falar, então vamos ouvir, vamos dar a voz, né? Para quem está lá na raiz, né? Quem traz um ensinamento de raiz. Então, foi um pouco, nesse sentido, ligando com a história da arma de combate, né? É esse combate que eu estou pretendendo dar com essa publicação desse livro, que está saindo, essa versão que nós estamos apresentando, né? Inclusive que vamos fazer 2 lançamentos agora no mês de julho, né? Em Ubatuba, né? Uma festa julina onde a comunidade do seu Zé Pedro vai participar. Inclusive o seu Zé Pedro, eu gostaria de tentar fazer, como eu venho fazendo com o livro do Iena, todas as vezes que eu for fazer um lançamento, uma apresentação do livro, tentar estar junto com o seu Zé Pedro. Né? Essa é a história do lançamento do livro do seu Zé Pedro. Nós vamos, como eu já disse, vai ter 2 atividades agora em julho lá em Ubatuba. Uma delas vai ser inclusive patrocinada, organizada pela Fundação Cultural de Ubatuba, a Fundarte, né? E nós vamos fazer outras promoções desse naipe, né? Inclusive aqui em São José dos Campos eu comecei uma conversa com os meus amigos do Pontão de Cultura. Eu estou entrando, eu não sou especialista em cultura tradicional, não sou antropólogo, não sou etnólogo, né? Sou um peão pensante, como diz o outro, que se mete em muita coisa, e estou me metendo mais nessa, junto com o seu Zé Pedro.